Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido. Em teu amor posso então descansar. Três aqui que gostou, viu? Alguns capítulos realmente é muito Deprimido. Eu ensino, Só um capítulo eu gostei. eu ensino aqui a vocês, Bíblia, não se lê Bíblia, tá? Você tem que ler a Bíblia decompondo. Se você não lê a Bíblia decompondo, você não vai, tem coisas que você vai gostar. Você tem que decompor. Quando decompor, você vai ver. Primeiro, livro de Jó. Quantos foram os amigos de Jó? Três. Eu acho que foram 4. O quarto ele ao menos não se apresenta. Não, já são 4. E tem nome. Todos eles têm nome. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quarto é um colega, não? Primeiro é Elifas, Eliú, Eliú é o último. Bildade. Primeiro ele faz. Ele faz. Bildade e Zofar. E o outro é Eliú. Certo? Pode ter certeza que o que você não gostou não foi Jó quem falou. Exato. Tudo que Certo? relacionado a gostar foi entre esses camaradas que falaram. Não foi Jó quem falou. Essa é a primeira coisa que você tem. Então, quando você vai ler o livro de Jó, você vai ver o que é que esse cidadão, qual é o conceito de Deus que esses 3 cidadãos têm. É por isso que você não, também não gosta. Então nós somos muitos. Não gosto desses 3 aqui. Se bem que em cima do que eles falam, não é só em verdades. Principalmente Jó. Tem muita coisa que eles disseram que é verdade, mas não se aplicava a Jó. O que que Jó tinha? Jó tinha um melanoma violento, certo? Que o corpo dele, ele pegava um carrinho de telha assim, fazia assim, o sangue descia. Para você ver o que Deus permitiu que Satanás fizesse. Qualquer pessoa normal, naquela época, não viveria uma semana, 2 semanas com a doença que Jó tinha. Não seria que eu conheci 2 no fogo do celular? Não só. Sim, podia até ser o pênfilo. Podia ser um pênfilo, mas o pênfilo não mata. O pênfilo não deixa couro com osso, não. É, inclusive nós temos uma clínica do pênfilo lá no Mato Grosso, e nós tratamos esse tipo de coisa, certo? Agora, veja onde é que está a expressão mais linda do livro de Jó. Jó 19 e o verso 25. Já estava marcando. Jó, embora sabendo o tipo de doença que tinha, ele tinha certeza que o Redentor dele vivia. Eu sei que o meu Redentor vive, não é? E que por fim ele se levanta. Ele tinha certeza, ele era adventista. Jó, eu só não sei se ele era do 7º dia. Se bem que nessa época, ele era. Pronto, é essa jovem aí, Almaceba. Está falando dele.
Bíblia diz assim: depois de revestido este meu corpo da minha pele. O que é que Jó está dizendo? Que a doença foi tão grave, que ele perdeu a pele. Era chaga pura. Teve horas que ele chegou a dizer: maldito o dia que eu nasci. Para vocês verem que a situação do pecado é terrível. E ele diz assim: em minha carne eu verei a Deus. Ele tinha certeza da ressurreição. O que falta está fazendo uma pessoa nessa sala aqui. Em minha pele. Ele está dizendo: é o meu corpo, não é o corpo de outro não. Eu não estive nunca no corpo de ninguém. Isso aqui é um massacre para quem crê na reencarnação. Tem tudo nesse texto. É por isso que eu saio comendo, mordendo, né? Não é? Dentro do ponto do camarada para a gente encontrar o que quer. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros. Quer dizer, não foram meus olhos que foi fulano A ou B, o Massaro, isso, aquilo, outro. Não, é o meu, ele está dizendo, o meu. Eu vou ver no meu. Tá certo? De saudade me desfalece o coração dele. Que saudade que ele tinha. Licença, só uma homenagem aos pais. Quem é pai? Teve outro irmão, não, aí eu vou ganhar outro presente. Esse aqui da escola sabatina. Eu vou ganhar outro presente. Oh, obrigado. Vou lá. É pai? Aqui tem. Tô indo. Vamos lá, vamos ter um amigo nosso aqui. E a avô deseja que eu Pai? E a avô ganha dois. Quem é o avô ganha dois? Alguém mais precisa de Bíblia? Alguém mais? Se alguém não quiser, já pega. Deus abençoe todos os pais. E os filhos também. Você também não gostaria de dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive? Eu sei. Já entregaram. Gente, veja só. O livro de Jó tem um texto que foi um dos sermões mais bonitos que eu já ouvi. O meu filho, que é pastor, pregando esse texto. Foi a experiência dele no ministério. Meu filho não é muito parecido comigo, muita coisa. Por exemplo, ser pastor adventista é para um cara que gosta de ser nômade, certo? Meu filho, em 3 anos de ministério, ele mudou 5 vezes. O guarda-roupa dele hoje, ele guarda esse guarda-roupa lá, o guarda-roupa bom fora, mas você chega nele assim e faz assim, ó, e ele balança. Sabe por quê? Desmonta, monta, desmonta, monta, é hoje aqui, amanhã ali. Praticamente os filhos dos nossos pastores, quando ele está em idade de adolescentes, quando eles estão na idade de adolescentes, ele vai para o internato. O pai e a mãe só vê os filhos praticamente nas férias, nas 2 férias. Nas férias de junho e julho e nas férias grandes de dezembro. E era a pessoa que quer ser ministro do Evangelho, da Igreja Adventista, ele tem que gostar de estar para cima e para baixo. É um negócio sério. E eu detesto mudança. Eu só me mudo. Olha, basta dizer a vocês que eu morei na minha primeira casa 32 anos.
Saí dela porque meu sonho era uma casa de conjunto. E a coisa pior que tem é morar de apartamento, morar de conjunto, não tem condomínio. Todo mundo manda. E você tem que pagar pelo que o camarada quer. Se junta 2, 3, 4, 5, aí toma uma decisão, acabou. Olha, então, nessa que eu estou agora, já estou a 8 e está entrando por 9. E essa dali, eu só vou sair para um lugar. Se Jesus não voltar, eu vou direto no cemitério da vida, não sei nem qual é, onde vão me colocar. E detesto mudança. E ele aconteceu a mesma coisa. Nesse tempo todinho, eu praticamente deixei o ministério, comecei a estudar direito. Hoje sou bacharel, sou advogado da instituição no Nordeste todinho, na Associação Pernambuco, principalmente na Ação Pernambuco, eu tenho maior ação, é só o estado de Pernambuco. E temos essa classe aqui há 25 anos. E eu fico pensando assim, quando é que eu vou ser substituído aqui? Às vezes eu deixei de visitar, pregar em outras. Eu tenho um itinerário, tanto da associação como da União, para ir nas outras igrejas adventistas, certo? É o programa da igreja. E não vou porque estou liberado por causa de vocês. 25 anos com esse convívio grato que eu tenho aqui, estar com vocês. Vocês viram o que foi que essa menina fez? Isso aqui foi fruto aqui da classe. Aí dentro aí tem horrores de gente que passou aqui na minha classe. E eu fico muito feliz. Mas todo lugar com o pé firme no chão, aqui. Agora, isso não significa dizer que se o Senhor me mandar para aqui, para ali, para lá, eu não vou. Eu estou 24 horas lá disponível para o Senhor. Certo? Mas vamos para o nosso. Bom, só para concluir, o livro de Jó já termina lindo, né? Depois que ele se livra dos 3, o Senhor pergunta para ele: quem são esses camaradas que estão aí com esse conhecimento falso de Deus? Está lá no 39, Jó 39. Mas o texto mais lindo que tem, que foi o sermão de Ivano, é esse aqui. Vamos ver, diz aí. O 38, né? Deus fala para Jó, dizendo, convencendo a Jó da ignorância dele. Tá certo? Aí sai fazendo umas perguntas. Sai fazendo umas perguntas interessantíssimas. Onde estavas tu quando eu fiz isso? Onde estava tu quando eu aqui no outro pererei? Mas a parte mais linda que tem é essa daqui. É o 40. Diz que o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Capítulo capítulo 40. Aí ele agora, diante das censuras de Jó, o Senhor fez todas aquelas perguntas e então Jó diz assim. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno de que te responderia eu, uma vez que não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Aí ele vem falando e Jó diz assim: cadê meu Deus? Eu não te conhecia, eu te conhecia só de ouvir. 42.
Então respondeu, verso 1, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre consigo? Na verdade falei porque eu não entendi. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. E eu te perguntarei e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, tem coisa mais bonita do que isso. Você já disse isso para o Senhor? Que tipo de conhecimento você tem de Deus? Gente, veja só. Religião hoje é, como dizia meu pai, meio de vida. Religião. Repare que eu estou lutando de forma generalizada. Religião. Cada pessoa que escolhe um nome, nós em direito chamamos isso de patronímico. Patro, pai, nímico, nome do pai. Certo? Patronimia significa aquele que tem uma ascendência em termos de nominação de alguém. Você já viu que não tem nenhuma igreja com o nome de Cristo? Fala dele. Fala dele. Fala nele. Fala dele e fala nele. Mas não tem o nome dele. Abre a Bíblia aí, por favor. Lá vai pau. Agora é pau. Isaías capítulo 4 e o verso 1. Vou botar o meu... Olha aqui para não esquecer. Isaías, o velho Isaías, capítulo 4. Olha só o que é religião. Isso é o texto mais clássico para se falar de religião. Capítulo 4 e o verso 1. 7 mulheres lançarão mão de um homem. Olha só. Mulher na Bíblia é o quê? Igreja. 7 mulheres lançarão mão de um homem. E o que é que elas querem com esse camarada? A mulher de hoje é extremamente emancipada. Mulher hoje só precisa do homem para completar sua vida sexual. Isso em termos generalizados, como eu botei aqui ainda agora. Tem mulher borracheira, tem mulher caminhoneira, tem mulher carroceira, tem mulher trapeira, tem mulher médica, duas. Tem mulher professora, diretora de escola, tem meio monte de coisa. Tem mulher advogada, tem mulher juíza. Soldada. Hein? Soldada. Soldada. Jogadora de futebol. Jogadora de futebol. Tem tudo. Mulher ocupou os espaços do homem todinho. E eles são todos eles uns papangões. Eu, sinceramente, quando trabalhava dirigindo, a primeira coisa que quando o camarada saía, eu não botava outro no lugar, eu botava uma mulher. Mulher é muito mais fácil da gente trabalhar com ela. Mulher tem ideias que o homem não tem. Eu confesso. Minha mulher é assim comigo. Tanto é que ela tem todo o patrimônio aqui. A machiada fica danada da vida porque ela vai lá e bota o negócio no lugar. E é aqui comigo. Tem que ser. Casa que muito manda, dá insosso. Panela que muito mexe, né? 7 mulheres lançarão mão daquele homem. O que é que ela está dizendo? Do nosso próprio pão nós comeremos. Ela não precisa dele. Ela está dizendo
dizendo aí que não precisa dele. E no nosso próprio, que mais? Vestido, né? Nosso pão nós sustentaremos, e no nossos, e nós, e o nosso, do que é nosso, nos vestiremos. Por que a mulher precisa do homem para quê? Hein? Para procriar. Só o nome. Aqui, aí ela está dizendo, queremos ser chamadas pelo teu nome. Agora me diga, trasladar isso de religião para a igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já houve uma dissidência aqui em 1919 e está aí na Avenida Norte, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, tracinho, movimento de reforma, feito ralo de cavalo, cresce para baixo. Acendeu. Por quê? Porque não, meu Deus, volta aqui minha cabeça. Sai para toda a gente porque o fanatismo era muito grande. Mulher usava roupa lá embaixo. Os homens não podiam usar bermuda. Certo? Não podiam usar bermuda. Eram essas coisas que tiraram esse povo da gente. Certo? Camisa, não podia usar uma camisa de manga curta, uma camisa polo. Podia. Hoje eles estão usando. E a quantidade de membros está diminuindo. Estou falando do nosso meio, não estou falando dos outros. Aí você vai ver a enxurrada de igrejas. Responsabilidade sabe de quem? Um homem chamado Lutero. As igrejas começaram a acontecer depois que Lutero escreveu as 95 teses lá em Worms. Traduziu a Bíblia do latim para o alemão e saíram. Quantas igrejas apareceram? E interessante que eu quero dar a quarta bem-aventurança, mas essas curiosidades me faz. Já fiz isso aqui, vou fazer também. Eu estou falando de mulheres aqui. Agora que vai ser o ruim. Apagando. Ah, obrigada. Cristo não é motivo para certas mulheres, não. Certas mulheres aqui são segmentos segmentos aqui é o seguinte: catolicismo, protestantismo, tudo isso são comuns a Cristo, né? E quase sem nenhum efeito, certo? Por causa dos elementos comuns, porque são gregários, não é? Nós temos o espiritismo, certo? Mulheres passarão mão de um homem. Pão é o quê? Vamos decompor? Irlandês, nosso próprio pão nos sustentaremos. Pão é o quê? Alimento. Alimento é o quê? E roupa? Tem. E, por favor, bem juntinho de mim aqui.
Você vai ver. Não pode ficar aí. Não vai ficar, não atrapalha não. Emprestadas para o estudo, certo? Chefe, por favor, vem para cá. Deixa sua mulherzinha aí. Eu vou botar no meio das duas aqui. Você vai mais para lá. Pode vir. E você se senta entre as duas, por favor, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Já sabe, Bíblia, porque não existe Bíblia no plural, não existe mais de uma Bíblia, existe uma só Bíblia, tá certo? Então vamos abrir a Bíblia. Entendeu? Certo? Nós estamos com Isaías, capítulo 4 e o verso Isaías, capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Nós estamos falando aqui de religião. Surgiu aí uma curiosidade e nós estamos falando de religião. Certo? Religião está ligado, atrelado à igreja. A profecia diz, no livro do Apocalipse, que mulher na Bíblia significa igreja. Certo? João viu uma mulher vestida de sol com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, falando da igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja fundada por Cristo, que não tinha uma bandeira. Igreja Adventista do sétimo dia, Igreja da Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Congregacional, Universal do Reino. Não tinha bandeira. O Senhor nunca deixou uma bandeira para que ela fosse um segmento aprovado por ele. Ele disse que a igreja dele seria fundada em cima da pedra, que era ele. Aí eu estou dizendo aqui, a gente está discutindo aqui, que a religião hoje se tornou um meio de vida. Alguém dissente de uma boa coisa, vai e faz uma igreja. Agora você é uma coisa. E isso tem se tornado uma Babilônia. Babilônia na Bíblia significa confusão. Aí você olha para esse panteão de religiões e fica pensando, qual é a igreja que Cristo tem nessa terra? Qual é a igreja que ele tem nessa terra? E eu estava falando do livro de Isaías, capítulo 4. Então eu cheguei agora e coloquei aqui os segmentos religiosos, certo? Que tem o cristianismo como fundamento teológico à disposição da humanidade. Mas essa camaradinha aqui é a mesma em toda e qualquer religião do panteão religioso. Todos aqueles que estão vivendo a égide do cristianismo só tem como fundamento esse livro. O que é que eu preciso fazer para descobrir, dentro desses diversos segmentos, qual é aquela que está disponível para me ensinar a verdade? Agora, por favor, 8:32 de João. Todo mundo vai dizer que a sua igreja é verdadeira. Eu ainda não conheci uma, em 54 anos de adventista, eu nunca encontrei uma que não dissesse que não é verdade. E muitas delas chegam até a acusar umas às outras. Nós, por exemplo, somos acusados de sermos uma seita. E as pessoas, quando falam em seita, não sabem nem o que significa a palavra seita.
Eu sou feliz porque a minha igreja, a Adventista do Sétimo Dia, é considerada uma seita. Foi assim com Paulo. Paulo seguia a seita dos nazarenos. Paulo seguia a seita do caminho. Essas eram as bandeiras religiosas da época de Paulo. Muito bem. Vamos dar nome aos bois? Eu já disse aqui, repito a vocês, eu fui quase jesuíta. Eu conheço muito bem os segmentos religiosos por fundamentalismo. A Igreja Católica tem jesuítas, beneditinos, carmelitas, redentoristas. Você já viu um jesuíta que é franciscano? Nós temos um agora, o Papa, certo? Ele é jesuíta, mas é franciscano, tanto que ele escolheu para o nome dele o primeiro nome, que é Francisco. O primeiro, tá certo? Franciscanos. E tem a principal, se chama secular. E há muito tempo que tem a Igreja Católica brasileira. Tem a carismática também? Não. Dentro da secular tem a carismática. Você tocou no assunto, vamos lá, carismática. E tem a popular. Aqui. Os segmentos religiosos só da Igreja Católica. Vou fazer um vetor aqui assim para a gente estudar os protestantes. Vamos botar a gente não ficar de fora logo, adventistas, com os segmentos que ela tem aí, certo? Já tem. Tudo se esfacela. Nesse mundo não tem nada integrado. Tudo se esfacela. O elemento humano fazendo parte de qualquer segmento, a tendência é cada um puxar para a sua sardinha. Certo? Presbiterianos, batistas, congregacionalistas, anglicanos, metodistas, aí tem luteranos, metodistas, menonistas. Assembleia está aqui. O mundo pentecostal, eu já botei? Não. Botei não na Assembleia. Não vou botar nem Assembleia. Vou botar pentecostais. Pentecostais. Aqui já tem um segmento vertiginoso, porque tem o pentecostalismo conservador e tem o neopentecostalismo. Agora, imagine vocês que estão nessa classe aqui. Você olha para isso daqui assim e fica assim, meu Deus do céu, como é a igreja que Deus tem nesse mundão aqui de gente? Onde é que está a verdade? Onde é que eu vou encontrar a verdade? 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade de libertará. Então, Deus deixou à disposição de vocês esse mundaréu de coisas para você se encontrar.
E um texto que tem lá em Joel diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares o teu Deus. Essa é uma tarefa difícil, que é cumprida, certo? Por Mateus 24, 14. Vamos para lá. E aproveita enquanto vocês estão procurando aqui, eu vou botar o Espiritismo aqui. Bom, eu vou ter uma pessoa que conhece bem desse ramo aqui. Me diga, eu aqui tenho os kardecistas. Kardecista começa, kardecistas. Nós temos o candomblé. É com C, é? Ah, olha Kardec, é isso mesmo. O candomblé, mas esse aqui não é. O candomblé não usa Cristo. Ele usa, se não me engano, Oxalá. Racionalismo cristão. Sim, não, o racionalismo cristão está aqui. Racionalismo cristão está aqui. Aqui praticamente só tem os kardecistas, que são os científicos, certo? Se bem que por trás disso daqui existem os iluministas, tá certo? Existe a maçonaria que está por trás disso aqui, que ela não aceita de maneira nenhuma nenhum membro maçom que não seja cristão. Ele tem que professar uma religião cristã. Gente do céu, a minha obrigação como servo. E outra coisa, aqui vai outra mensagem, colocando no contexto da cabeça de vocês, que eu simplesmente fico me preparando quando venho para essa classe, para trazer o meu minhocáriozinho. Porque a minha maior vontade, a vontade que eu tenho mesmo, é botar umas minhoquinhas bem gostosas na cabeça de vocês. E não pense que minhoca é alguma coisa desprezível, porque a minhoca é responsável pela oxigenação da terra. A hidrogenação da terra depende da minhoca. E isso daqui é um lugar de plantar. Jesus falou que precisava plantar semente. Tá certo? Os mormons de... Não, mormon não tem nada a ver com isso. Mormon é Joseph Smith, certo? O anjo Mormone, mas não tem nenhuma vinculação com o grande sacrifício de Jesus Cristo. Não tem. Ali é uma religião praticamente política. Inclusive eles têm uma função especial como religião no mundo, porque em todo lugar tem mormon. Sabe para quê? Mormon são espiões americanos. Você olha que as igrejas deles são todas fechadas. É uma religião social. E eles botam lá, Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia. Jesus Cristo entra ali exatamente porque está no capítulo 4 de Isaías. Do nosso próprio pão comeremos, ele só quer o nome dele. O nome dele é status. Aí eu pergunto a você, onde é que está a verdade aqui? O que é que eu preciso? Essas pessoas que participam dessa igreja, assim, por sinceridade, no coração, não tem salvação. Esse é o único veículo onde você encontra a verdade e a salvação. Aqui no colégio. Certo? Agora veja, eu vou dizer um negócio aqui para você. Quando eu mostro isso, quando eu faço essa palestra, que eu mostro isso daqui, há um choque.
Ah, eu sou católico há tanto tempo. Ah, eu nasci aqui, eu nasci. Onde entra o testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová entra aqui também, olha próprio. Testemunho de Jeová. Jeová é o quê? Deus. O nome de Deus. Será que Jeová aqui é Cristo? De jeito nenhum. Não é. Todos estes aqui são trinitaristas. Todos eles. Com exceção Jeová. É porque eu não trouxe a Bíblia dele, eu tenho a Bíblia dele. Sabe como é que ele diz? Verso 1 de João. No princípio era o verbo era um Deus. Então Jesus Cristo não é Deus, não faz parte da Trindade. Não fazendo parte da Trindade, ele deixa de ser cristão. Então, essa igrejinha aqui, para a verdade, vocês já viram. E segundo aspecto, com relação ao testemunho de Jeová. Pense, gente, eu não estou falando mal da igreja dos testemunhos de Jeová. Eu estou simplesmente fazendo uma decomposição do credo delas. E como eu estou disponível, receptível para receber a verdade, eu preciso desesperadamente de conhecer elementos de convicção para mim, para que eu me detenha a escolher uma dessas religiões. Você está entendendo? Eles não tomam transfusão de sangue. A Bíblia autoriza tomar transfusão de sangue? Autoriza. Vamos lá, 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 3, se não me engano, e no verso 16. Depois vocês, quando vierem aí, cada um está com tijolo, viu? Porque esse relógio, quando começa a andar aí, eu tenho que dar uma paulada nele para ele parar. Dá tempo para a gente chegar lá. 1 João 3. É isso aí. Nisto conhecemos o quê? O amor. Capítulo 1 João 3 e o verso 16. Lembre-se que de São João 3,16 o Evangelho diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo foi dado. Se Cristo foi dado, aí João agora diz assim: olha, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida. Então eu tenho que dar a sua vida. Eu encontro na Bíblia alguma prova de que o sangue é vida? Vamos lá, capítulo 7 de Levíticos. Levíticos. Onde é que está, meu Deus? Levítico capítulo 7, verso 22. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo, dilacerado por feras, pode servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma comer. Porque qualquer comer
gordura de animal, do qual e se trouxer ao Senhor, a oferta será queimada, será eliminada. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações. Comer! Porque a sangue, ele diz aqui no verso, se não me engano, no capítulo 17, que a vida do corpo está no sangue. E Jesus deu o seu sangue, deu a sua vida. Deixa eu ver se é 17. 17, 12. Proibição de comer o sangue. 17, verso 10. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, quer comer algum sangue, contra ele voltarei e eliminarei do meu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Lógica formal e lógica material. Se ele deu a vida, automaticamente se vida é sangue, logo o sangue é vida. E se eu amo o meu semelhante, o meu semelhante precisa de sangue, está aqui minha veiazinha batata, tirada aqui direto para ele, se for necessário. É bem diferente, ó, bem diferente da transfusão para a comida. Veja só, qual é a diferença que existe entre comer sangue e transfundir? A palavra transfundir significa não passar pela química orgânica. Não entra pela boca. Tá certo? É aquilo que entra pela boca que contamina o homem. Não é isso que foi dito? Então, gente, transfundir, eu estou dando minha vida e parte da minha vida para o meu semelhante continuar vivendo. Essa é a minha vida. Então, os testemunhos de Jeová não aceitam essa outra situação. Esse é um aspecto interessante. Então, nós já arriscamos, já rifamos aqui desse lado de cá. Qual é o outro texto que eu uso para me situar em torno disso daqui? É Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui a gente vai eliminar um bocado de coisa disso. Aqui a gente já acaba. A gente poderia até pegar Êxodo 20, que tem a lei de Deus, quando a lei de Deus diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí, meus amigos católicos aqui, certo? Não estão devidamente confirmados pela palavra de Deus. Então, o simples fato de adorar uma imagem já caracteriza tranquilamente uma situação extremamente desconforme com a palavra de Deus. Segundo é 14:12 de Apocalipse. Ali ele diz assim, algumas Bíblias dizem assim: aqui está a paciência dos santos. Mas no termo original, a palavra para paciência é a mesma palavra para perseverança. Perseverança significa conhecer e continuar fiel a esse conhecimento. E ele ali diz, aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em o de Jesus. Então, aí você precisa saber da Bíblia que mandamentos são esses. Aí quando você toma conhecimento desses mandamentos, automaticamente você tem 3 doutrinas fundamentais na Bíblia. 3, são 28. Pelas minhas contas, são 28 doutrinas fundamentais. E é por isso que nós, os cristãos que estamos servindo esse tipo de mandamento, vamos ser caçados
como fundamentalista terrorista. Todo cristão fundamentalista, ele é considerado um terrorista para os Estados Unidos da América do Norte. Inevitavelmente. Se vocês lerem 3 livros que estão aí no mercado, vocês vão ver isso. Os Estados Unidos, desde o tempo de Colombo, certo? Está procurando o cumprimento do capítulo 20 de Apocalipse. Um novo céu, uma nova terra, uma nova ordem mundial. Um novo governo mundial, para iludir tranquilamente o governo celestial. As doutrinas fundamentalistas básicas da Bíblia que você precisa aprender chama-se santuário, segunda vinda de Jesus, terceiro, o estado do homem na morte, e o sábado. Quando você se situa em termos dessas doutrinas fundamentalistas, porque inclusive todos os evangélicos acreditam na volta de Jesus. Até os católicos até os católicos também são adventistas. O credo diz assim: eu creio em Deus Pai, etc, coisa e tal, vai lá, vai crer em Jesus Cristo, seu único filho, etc, foi padeceu do ponto esculado, foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, lá para ele, subiu lá em cima, e está sentado à direita de Deus. Como é que diz o resto? Mas o católico não pensa nisso. De onde há de vir? Quando é que ele vai vir? O que é que está faltando no católico para ser uma religião verdadeira? Guardar os mandamentos de Deus até a fim de Jesus. Qual é o versículo? Onde é que está? Você falou sobre o catolicismo. Que o quê? Onde é que está na Bíblia? Apocalipse 14 e 12. Não, Apocalipse 12 não. E você falou antes sobre não adorar imagens. Êxodo 20, vamos lá, Êxodo 20. Aqui é base, esse aqui é base. Da daqui a pouco eu passo. Êxodo 20 e o verso. Eu vou logo lhe dar dois importantes que tem. Isso aqui, Deus mandou Moisés preparar 2 tábuas de pedra e ele não confiou a Moisés escrever na minha. Ele mesmo escreveu, o próprio Deus, com o dedo dele escreveu. Diz assim, o verso 4. 20 e o verso 4. É a expressão ipsis literi da lei de Deus escrita pelo próprio Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus caminhos. Então, Deus está especificando o que é que Ele quer. E entre o que Ele quer, Ele disse assim, nesse mesmo capítulo, no verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro, onde você tem governo. Sabe o que Deus está dizendo?
Só, minha gente, eu escolhi no dia do sábado, eu quero que você se lembre, porque esse é o dia que eu quero ser adorado como assembleia. Meu dia de adoração são todos os dias. Eu adoro a Deus, Senhor, eu tenho que adorar. A minha vida tem que ser uma vida de adoração. Mas no sétimo dia, o Senhor quer que eu me lembre que Ele tem um encontro coletivo com a sua igreja. Não é no outro dia. Eu nasci no dia 21 de outubro de 1942. Agora em outubro. Sabe quantos anos eu estou fazendo? 70 anos. Eu já promulgo que eu tenho 70. Porque quando eu deixei 69 para trás, um dia depois eu já não tinha mais 69, eu tinha 69 mais um dia do mês, do ano seguinte, do meu 70. Você sabia que eu não posso comemorar o meu aniversário no outro dia? Porque eu não nasci no outro dia. Eu tenho que comemorar no dia 21 de outubro, não posso mudar. Deus, quando fez o homem, quando Ele terminou de fazer o homem, Ele disse assim: olha, 6 dias você vai trabalhar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu quero santificar, abençoar e descanso para você. Marcou com 3 características especiais. O homem vai e muda para o domingo. Essa lição? Você me progressista, Sim. Bora tudo. Vai embora. A igreja adventista é verdadeira. Quem vai decidir isso é você. Para mim é. Porque eu ainda não encontrei. Nesse conterrâneo aqui não apareceu ninguém ainda que me oferecesse ao santuário. Vinda de Jesus. Está no na moda. Sábado e a nova terra. E a maioria dessas igrejas aqui, a maioria segue o catolicismo, mas guarda o domingo. Mas esqueça isso. Se você botar por esse lado, você vai ofender meio mundo de gente. Eu não apresento por essa época por causa disso. Por quê? Porque isso daqui é uma questão de decisão, minha gente. Religião não se impõe. Eu tenho a obrigação, a minha Bíblia aqui, Mateus 24, 14, diz assim: pregai o Evangelho a toda criatura, né? E depois virá o fim. Então eu tenho certeza que o fim está aí na frente. Quando esse Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, vamos lá. Apocalipse 14, para terminar, que já estou atrasado. Apocalipse 14, verso 6. Vi um anjo voando, 3 anjos voando, não é isso? Pelo meio do céu. E eles tinham o quê? O Evangelho, só existe um. Esse um tem que ser comum para todo mundo. Evangelho. O Evangelho do Reino tem que ser pregado em todo mundo. A todos os que se assentam, a todos aqui é sem excludente. Todos são todos mesmo. Até aqueles que ainda não nasceram, que vai nascer, está incluído no todos. Tá certo? Vamos lá. Aí diz assim, para ser mais específico, diz assim: a cada nação, tribo, língua e povo. Essa é a única profecia que ainda não está cumprida. O resto das profecias da Bíblia, quase todas elas já se cumpriram. Só falta o Evangelho. O livro do Evangelho foi pregado em todo mundo, distribuído.
as nações, língua, povo, todo mundo virá o fim. Certo? E qual é a mensagem desse evangelho? A mensagem desse evangelho está aqui no verso 7. Os anjos dizem com grande voz: primeiro, temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Segundo, chegada a hora. Sabe o que é esse texto está dizendo? Você está sendo julgado. Esse juízo lá em cima não está revelido em vocês. Você está muito bem representado lá em cima por um cidadão que se chama Jesus Cristo, o justo. É Ele, o homem que está lá em cima, que está defendendo os seus interesses. As decisões que você está tomando no meio da mentira, da falsidade, da religião falsa de Babilônia. Babilônia é uma confusão de religião. E diz mais aqui, porque é chegada a hora do seu juízo. Aí diz mais assim: adorar é um chamado à verdadeira adoração. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as coisas que nele dá. Qual é o mandamento da santa lei de Deus que fala sobre isso? Vamos voltar para Êxodo 20. Êxodo 20. Já está terminando, eu acho que Êxodo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele dá, mas ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. 3 marcas. Então, quando esse evangelho está sendo pregado, o convite e a verdadeira adoração é Cristo como Criador. A maioria dessas religiões todas aqui defende o evolucionismo. Quando você defende o evolucionismo, você tira Cristo. Você nasceu de uma ameba, coisa que foi se formando. Para melhorar essa situação, muitas dessas regiões botou o deísmo. Deus fez um negócio ali, deixou lá, e agora aquilo ali que se administrou começou a evoluir. Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Agora Deus deu autonomia para todos nós, para tomarmos uma decisão inteligente. E eu vou dizer uma coisa a você: se a igreja adventista amanhã não for a igreja que tem esses elementos fundamentalistas para alimentar minha fé e minha esperança de salvação, eu já estou fora. Graças a Deus que até hoje Deus não tem outra igreja nessa terra que prega essa verdade. Porque Cristo morreu para manter o padrão da realidade de santificação na vida. Felizmente, nós continuaremos no próximo sábado, quando nós éramos para estar dando a 4ª bem-aventurança do Apocalipse, mas surge uma questãozinha de rumo e a gente tem, não pode deixar que você saia sem ser. Vamos ficar em pé. As dúvidas que estiverem, sábado que vem estão. Como é o nome? Alex. Pai querido, nós te agradecemos por essa classe, os personagens que aqui nos visitam, por aqueles que nos acompanham nos estudos da tua palavra, para que eles possam tomar uma decisão de preparo para o grande dia da volta de Jesus. Eu estou pedindo, Pai querido, em nome de Jesus, que todos nós estejamos juntos, felizes, naquele grande dia maravilhoso, escatológico, onde nós estaremos celebrando a nossa vida eterna. Nós queremos te agradecer também pelos dias e os anos da vida de Alex. Hoje ele
já ficando mais velho, talvez um pouco mais inteligente, mais decidido em fazer o pacto com Deus. E a todos os outros que aqui estão, Senhor, nós os entregamos todos nas tuas santas mãos e te pedimos, vem, Senhor, nos salvar com o conhecimento pleno da tua verdade, porque em nome de Jesus nós estamos orando agora e sempre. Amém. Bom sábado a todos, estamos começando uma semana de oração. Doutor Gé, sobre saúde e eu viver saudável. É um coreano. E vocês vão ver. Ele vai pegar hoje. Quero que vocês aproveitem. Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido, em teu amor posso então descansar. É teu poder